Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos, eu sou o professor Júlio. O assunto que trabalharemos hoje é a respeito de arcos na circunferência. Nós já conversamos algumas aulas atrás, uma relação parecida. Hoje a gente vai dar uma complementadinha e trazer ideias diferentes para complementar esse assunto. O que acontece? A gente tem que tomar cuidado com relação ao arco, porque quando a gente faz uma referência ao arco, a gente está sempre se referindo ao ângulo central, da seguinte maneira. Pense assim, se você tem aqui uma circunferência como essa, ela tem um centro no ponto O, aqui eu tenho um ponto A, aqui eu tenho um ponto B, tudo bem? Vamos supor uma abertura angular central como essa aqui, digamos uma abertura como essa que eu estou marcando em vermelhinho, deixa eu pensar aqui, de 60 graus. Eu imagino, suponho também a circunferência, com um raio de 3 centímetros. E eu quero saber o que de você? Eu quero calcular o comprimento do arco da circunferência. A gente vai ter que tomar um cuidado muito grande, porque muitas vezes eu não vou te fornecer o ângulo central. Eu vou te fornecer um ângulo na região periférica dela. Então, como vai funcionar? Se eu peço para você calcular o comprimento do arco, eu estou pedindo exatamente isso aqui, quer ver? Eu quero saber quanto dá, quantos centímetros eu tenho mais ou menos, aproximadamente, nesse contorninho laranja que eu estou colocando aqui, que vai ser o comprimento do arco AB. Cuidado, eu quero o comprimento do arco AB. Tome cuidado, porque esse comprimento do arco é o comprimento do arco relacionado ao ângulo central. Vamos recordar uma coisa importante? Comprimento de uma circunferência, ele é dado pelo quê? 2πr, o comprimento dela inteira. Então imagine o seguinte, uma volta inteira nela, eu tenho 2πr de comprimento. Só que a gente vai pensar assim, 2πr é o comprimento todo dela, proporcional a 360 graus. Esse comprimento do arco AB, o comprimento do arco AB é proporcional a 60 graus. Perceba que é uma proporção, uma regrinha de 3. Aí a gente tem que trocar o quê? A medida do raio que eu te forneci. Falei para você que o raio vale 3. Vamos dar uma olhadinha no que acontece? Olha só, 360 vezes AB vai dar 360 graus vezes AB. Vai ser igual 60 graus vezes, preste atenção, o raio vale 3 vezes 2π, 3 vezes 2 vai dar o quê? 6π. Daí eu peço um favorzinho, evite, tá? Já sair multiplicando. Passe o 360 dividindo para facilitar a tua vida. O comprimento do arco AB, ele vai ser igual, olha isso, 60 graus vezes 6π dividido por 360. 360 graus. Aqui tem um detalhe importante, olha só. Se você pegar o 6 e multiplicar pelo 6 dá 36, ou seja, 60 graus vezes 6 dá 360, exatamente. Certo? Então a gente corta isso com isso aqui. Sobra apenas o π. Significa que o comprimento do arco AB vai ser igual a π. Cuidado com a unidade. O comprimento que nós estamos trabalhando é em centímetro, então ele vale π centímetros. Aí, a gente tem que lembrar uma coisa. O π, ele vale aproximadamente 3,14, 3,14. Então estamos falando de mais ou menos 3,14 centímetros no comprimento desse arquinho todo. O que me preocupa um pouco em relação a uma ideia como essa é se, por exemplo, o exercício traz para você isso aqui, quer ver? Vou te fornecer uma circunferência, mas vou mudar um pouco o contexto dela. A gente vai te dar uma circunferenciazinha, vou aumentar um pouquinho ela aqui. A gente fornece lá uma circunferenciazinha como essa, bonitinha, bonitinha. Aí, mais ou menos, vamos achar o centro dela, para cá. Cuidado com a ideia agora. Aqui eu tenho o centro chamar de ponto O. Daí eu faço assim, eu jogo isso aqui, Faço aquilo ali, para você. Cuidado que não é o ângulo central. Olha o que acontece. Chamo aqui de ponto A, chamo aqui de ponto B, chamo de ponto C. Tudo bem? E ali eu coloco um ângulo para você de... Vou imaginar aqui, esse ângulozinho de 30. Tudo bem? Vamos pensar num raio para circunferência?
Imagina que essa circunferência aqui, ela tenha um raio igual a 9 centímetros. Circunferência de raio 9. E o que eu quero que você me ajude a calcular? Isso aqui, ó. Quanto que dá o comprimento de B até C? Quanto que eu tenho para esse comprimentozinho? Vamos chamar de X aquilo ali. O que você tem que tomar cuidado? Você vai fazer exatamente o que nós fizemos aqui. A mesma coisa, certo? A proporção 2πr está para 60, assim como o comprimento do arco está para o ângulo. Só cuidado porque o ângulo não é o de 30. O ângulo é sempre o ângulo central. Então o que você tem que tomar um cuidado ali? Se você tem um ângulo na região periférica de 30 graus, é só você lembrar isso aqui, ó. Daqui para cá eu tenho raio, daqui para cá eu tenho raio. Certo? Lembre, gente, os raios são iguais, então esse pedacinho aqui e esse pedacinho aqui são iguais. E cuidado, por favor, o ângulo central que aparece aqui, esse ângulo central que eu estou pintando em azul, ele vai ser sempre o dobro desse ângulo que está aqui. Então raciocine comigo. Se aqui vale 30, esse ângulo em azul, que é o central, é o dobro do ângulo que está na região periférica. Então aqui ele vale quanto? 60 graus. Cuidado, não faça a proporção com 30 porque vai dar errado. O que você tem que fazer ali, ó? Mesma ideia. 2πr está para 360 graus, assim como o comprimento do arco, que eu estou chamando de BC, está para 60. Vou falar mais uma vez, vou repetir. Esse BC é o comprimento do ângulo relacionado ao ângulo central, não é esse ângulo. Então, para que serviu o 30? O 30 serviu para descobrir o 60, só, nada mais. O que você vai fazer ali? Continha. 360 vezes BC, vou passar para cá, ó. 360 graus vezes BC vai ser igual a 60 graus vezes... Ó, peraí, não te forneci... Aliás, te forneci o raio igual a 9, né? Ei, esse raio vale 9 vezes 2, 18π. Tudo bem? Como eu falei para você, pega a relação, o 360, passe dividindo, não saia fazendo a conta. Nesse caso aqui eu fiz porque ficou fácil. Eu percebi ó, que 6 vezes 6 dá 36, com 0 360 cancelaria. Ficou facinho. Aqui o que a gente vai fazer? O comprimento de BC, do arco BC, ele vai ser igual a 60 graus vezes 18π sobre 360, passa dividindo. 360. Olha só o jeito que a gente vai simplificar isso aqui. O grau a gente manda embora com grau. O zero a gente manda embora com zero. Cuidado. Esse 6 com 360 vai dar 6 embaixo. Tudo bem? Agora repare lá, ó. 18 dividido por 6, você tem que o comprimento do arco BC vai ser igual. 18 por 6 dá 3π centímetros. Este é o comprimento do arco BC. Certo? Esse é o comprimentozinho do teu arco BC. Então, por favor, fique ligado nisso. Por quê? Porque ele não precisa te fornecer justamente o ângulo central, tá? Ele pode te dar o ângulo da região periférica e a partir desse ângulo você vai descobrir o teu ângulo central. Só que aqui a gente entra num outro ponto. A gente tem que tomar um cuidado porque não necessariamente essa medida angular ela precisa vir em grau. Você sabe que existe uma medida angular chamada de radiano. Daí, se for em radiano, a gente vai ter que fazer um outro caminho. Na verdade, sim, o caminho é bem parecido, mas a gente vai ter que fazer uma conversão. Mas isso vai ser uma conversa para outra aula. Por enquanto, as medidas angulares vão aparecer todas elas em grau. Então, para fechar, essa proporção que está aqui, ó, dá uma olhada. Essa proporção que está aqui, ela só vai ser válida, ou esta aqui, ela só vai ser válida quando o comprimento do arco for relacionado ao ângulo central. Repetindo, se aqui, por exemplo, fosse 20, aqui seria 40. Se aqui fosse 60, aqui seria 120 e assim sucessivamente. Então ele não precisa te fornecer necessariamente o central. Ele poderia te dar um ângulo na região periférica, tudo bem? Deixa eu ficar aqui do ladinho, para que você consiga copiar esses dois exemplos. Tá certo? Galerinha, então é isso. Por enquanto é só. Nos vemos aí no próximo vídeo. Um grande abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.